Oi, gente, tudo bem? O convidado de hoje é deputado, há pouco tempo era vereador e há quem diga que ele é pré-candidato à Prefeitura do Rio em 2020. Carlos Caiado está aqui no Bar Léo para mais um Mesa Viva. Bom, para começar, acho que seria legal você falar como você entrou na política, como é que foi seu início, trajetória nesse meio. Se falasse um pouco disso pra gente. Tá, primeiro agradecer você aí, Felipe. Nada. Pedir um autógrafo pra ele aqui, Que tá isso? bem famoso. Que isso. Mariano aqui, meu amigo aqui, uma referência também legal, um cara bem preparado. Obrigado. Eu acho que é o seguinte, que eu tenho a consideração que a política pra mim tá no sangue. Né? Não no Rio de Janeiro, mas minha família em Goiás é de uma família tradicional de políticos. Hoje até o governador de Goiás é o meu primo Ronaldo. E o meu pai sempre militou na política, no PDT, e aonde ele conheceu o ex-prefeito César Maia. E o César Maia, como o Mariano conhece muito bem também, gosta muito de jovens. E eu tive a oportunidade, através do meu pai, participar de várias reuniões e me acendeu assim uma chama, como eu falei, no sangue, de participar na escola, na faculdade, enfim. Desde novo mesmo. Desde novo. Acho que meu pai, sim, eu acompanhei ele desde cedo, desde 10 anos de idade, 11 anos de idade, eu estava acompanhando meu pai nas campanhas eleitorais. Meu pai nunca foi político, mas sempre participou e sempre acompanhou, principalmente o César Maia. E essa vinda de Goiás para cá, para o Rio, como é que foi esse... Não, assim, eu, na verdade, assim, a família é do Rio de Janeiro, assim, meu pai e minha mãe. Você nasceu aqui, então? Não, eu nasci em Goiás. Mas veio para cá... Só que eu só nasci lá. Ah, Só que a vida do meu pai sempre foi, da minha mãe, sempre no Rio de Janeiro. Meu pai tinha uma propriedade lá em Goiás e eu nasci por acaso lá. Mas meu pai é carioca, minha mãe é carioca, meu irmão é. entendi. Então, assim, e a participação política realmente foi através do meu pai nessa militância, e sempre acompanhando ele. Bandeira, tem foto de bandeira desde pequeno. Inclusive tem um fato assim muito curioso que minha mãe relata. Quando tinha aquela brincadeira entre os primos, o que você vai ser quando crescer? Quer dizer que eu cresci muito não, tenho uma chatura bem pequena. Mas eu falava que queria ser político. Aos 10 anos de idade eu já falava isso. Então, assim, muito interessante. Por isso que eu falo que tá no sangue, não sei, eu acho que veio através disso. E nessa participação do César Maia, eu participei de várias eleições dele. E uma pessoa também significante na vida do César e do meu pai, que era amigo dele, que é o Eider Dantas. Vocês conhecem, foi deputado estadual, secretário de obras, vereador, e hoje é secretário até em uma cidade aqui do estado do Rio de Janeiro, Itaguaí. E em 98, na eleição dele para deputado estadual, eu participei ativamente, eu tinha 17 anos de idade, e ele me convidou, quando se elegeu para deputado estadual, para ser assessor dele na Assembleia Legislativa, e fui ser assessor. Em 2000, as eleições do César Maia contra o Conde, acho que o criador contra a criatura, vamos dizer assim. Fizemos a eleição, logicamente, do César Maia. Liderei um grupo de jovens da faculdade, eu estava estudando na PUC na época. E o César Maia, assim, o Mariano, volta a repetir, conhece muito bem, vocês conhecem, sempre se envolve muito com a juventude. E quando ele ganhou as eleições, ele me chamou para trabalhar na subprefeitura de Jacarepaguá, Recreio. E naquela época até o Eduardo Paz, que foi prefeito, também estava ali no processo. Eu trabalhei ali em pouquíssimo tempo. Eu me tornei administrador regional do Recreio, que era um bairro novo, onde o César, prefeito, queria investir muito no bairro, investiu, e a partir dali, assim, projetou o meu nome e fui convidado pelo hoje presidente da Câmara Federal, naquele momento, em 2004, a ser candidato a vereador. Para mim foi uma surpresa muito boa, eu sempre quis isso, mas eu não imaginava naquele momento. Eu tinha 22 anos de idade, era muito novo, e naquele momento, assim, inclusive, meu pai me proibiu ser candidato. Falou, muito novo, você vai ser candidato agora e tal. Você estudava o que na PUC? Só para... Estava na PUC, administração. Então, estava estudando na PUC. E aí foi outra decisão, o seguinte, que em casa, que eu tranquei a faculdade, quando eu fui candidato, minha mãe falou, você vai abandonar? Eu falei assim, não vou abandonar, mãe, eu quero estudar, mas eu quero ganhar a eleição. E graças, assim, aos eleitores confiaram, ao meu trabalho que eu fiz, a minha trajetória, apesar de ser muito jovem, eu fui eleito vereador, um dos vereadores mais jovens da cidade aos 22 anos. Depois que eleito, rematriculei na faculdade, destranquei. Voltei. Meu primeiro mandato
vereador e terminei a faculdade em 2005. E aí depois fui reeleito em 2008, reeleito em 2012, 2016 e agora em 2018, impulsionado aí pelo partido, eu fui eleito deputado estadual e depois virei o primeiro suplente. Já viu essa história? Essa história... Recontagem de votos, inacreditável. Foi inacreditável Futebol Clube. Comemoramos, reconhecimento da população e teve uma decisão do TSE validando os votos do ex-prefeito Bom Tempo, que era o prefeito de Petrópolis. Inclusive, agora recentemente ele tomou até um impedimento que demonstrou que, na verdade, ele não podia ter sido computado os votos. Estava impedido mesmo. Mas faz parte da vida. E fiquei na Câmara de Vereadores como vereador e recentemente os deputados que foram presos, eu fui convocado para assumir e estou hoje como deputado estadual muito feliz, animado, motivado, me sinto muito preparado para esse desafio de reconstruir o estado do Rio de Janeiro e acredito que assim, o meu mandato tem dois significados: experiência por ter participado do executivo, aprendido muito com um gestor público, que é o César Maia, e ter experiência no parlamento, ter sido vereador. Assim, não sei se vocês sabem, eu fui primeiro vice-presidente da Câmara, segundo vice-presidente e recentemente primeiro secretário. Então, aprendi muito com a gestão da Câmara Municipal. Fui presidente da Juventude Estadual do partido, até a idade limite, que é 35 anos, eu estou com 38. E outro significado de renovação, porque é a primeira vez que eu estou na LERJ. Então, isso me deu uma motivação muito grande ali dentro. Então, acho que o Estado carece muito de políticas públicas pela corrupção, pela falta de política continuada. Então, eu estou bem motivado aí nesse desafio. E depois dessa mudança, né, enfim, depois de 4 mandatos como vereador, como é que é essa mudança para ser deputado estadual na LERJ? O que você prefere? Ou tem muita diferença? O que você acha? O que você está sentindo? Sempre as pessoas sempre me perguntaram muito isso, e os políticos que foram deputados estaduais estão hoje como vereador e compartilhou assim, não faz isso. A Câmara Municipal é muito melhor. Por a cidade do Rio de Janeiro ser uma cidade grande, igual a cidade do Rio, como a cidade de São Paulo, a produtividade legislativa e até quem abre os jornais só fala da cidade. Mas o que me motivou, como eu falei aqui, de estar na LERJ, porque o estado do Rio de Janeiro é muito grande e a falta de políticas públicas do estado acaba que interfere na cidade, por ser grande, e a cidade que acaba sustentando o estado como um todo na questão das atenções. E no português, claro, na tua pergunta, sem querer fugir dela, você já está olhando de cara feia para mim, seria muito mais cômodo para mim continuar como vereador. Claro. Mas eu acredito que, como deputado estadual, eu posso contribuir muito. E os assuntos, como vereador, eles são, como eu falei, muito mais dinâmicos, sim. A Câmara, assim, os assuntos são mais concentrados e, logicamente, é atendimento imediato à sociedade. Mas a LERJ é um desafio novo e bem diferente, porque ele discute vários temas. Então, você tem pessoas na Câmara Municipal, assim, políticos, que representam muito, mais ou menos, o distrital, e os assuntos são parecidos, e os problemas, logicamente, só uma carga maior. Está na Zona Sul, você é obrigação fazer. Está na Zona Oeste, Zona Norte precisa fazer mais. Então, as cargas são maiores e poucos em cada tema, mas os temas são muito parecidos. Na LERJ, não. Então, são cabeças totalmente diferentes, regiões totalmente diferentes, o estado do Rio de Janeiro é muito grande, então tem essa diferença. Sim. E uma coisa que eu gostei muito na LERJ, comparando com a Câmara, é que as comissões permanentes, elas são bem temáticas e trabalham muito mais ativas do que a própria Câmara. E a Câmara, a rua trabalha muito mais, então há essa diferença. Então, são dois significados nesse propósito. Bom, você falou dessas mudanças... Alguma dúvida mais isso? Em relação a isso? Não, tá ótimo. Para mim, tu viu que ele tá... Não, tá ótimo. Você falou dessas mudanças da Câmara para a LERJ. E essa pré-candidatura a prefeito? É oficial? Opa, você é pré-candidato a prefeito? É oficial? Não, tô perguntando, é oficial? Saiu na Berenice. Cara, para falar a verdade a você, eu sempre sonhei ser prefeito da cidade. E sempre me preparei para tal. Fiz uma pós-graduação, estou sempre me reunindo com pessoas que entendem a cidade, que conhecem a cidade, servidores técnicos e tal. Eu tenho falado por aí que é uma verdade, estou no banco de reserva do Eduardo Paz.
até ele decidir o que ele quer. Essa era uma pergunta que a gente ia fazer aqui na sequência, que é isso, que dentro do partido tem o Paz, tem o Bruno Gasorreiro também, que é Sim, o Bruno citado. é um cara legal também. Um cara Como é que é essa disputa interna dentro do partido? Vai ter uma eleição dentro do DEM primeiro? Não, acredito que não. Acho que o Eduardo ter sido prefeito 3 vezes e tal, é um cara que tem uma capacidade para ser o nome do partido. Mas ele tem as decisões dele pessoais, hoje ele trabalha numa empresa, me falaram que a família contesta muito, porque você ser um parlamentar, você já se doa muito, né? Mas um prefeito se doa muito mais, então eu não sei, mas eu estou à disposição do partido. Mas assim, com toda a sinceridade, eu sempre me preparei para isso. Se falar, você vai ser candidato amanhã, vai ser candidato daqui 4 anos, daqui 8 anos, eu vou estar ali preparado. Porque quem me acompanha e vê meu trabalho, não é só na época da eleição. Eu trabalho no dia seguinte da eleição, de forma permanente, não só à disposição da população, mas como entendendo e estudando cada setor da cidade. E agora no estado mais ainda. E nesse mesmo propósito, por exemplo, eu quero citar isso para você, hoje, de várias reuniões que eu estou participando, nós estamos, como eu sou presidente municipal do DEM, eu estou buscando preparar um plano de governo do meu partido para que o partido tenha candidato sim próprio, seja qualquer um nome que você falou aí, ou pode ser outro, se for o caso, mas que a gente tenha um plano de governo para mostrar para o cidadão e para o meio político que o DEM tem hoje o melhor prefeito do país, considerado por toda a Semineto, e teve o melhor prefeito da história, que foi o César Maia. A gente vai mostrando nesse plano de governo que nós vamos discutir com a sociedade como um todo, que nós temos propostas, temos história para poder propor e agir imediatamente. E a gente tem conversado muito, falado com a equipe, falar assim, a gente tem que ficar no Rio de Janeiro, que muita gente quer sair do Rio de Janeiro, tem que falar que vai sair, ficar, acreditar no Rio e reconstruir o Rio de Janeiro, porque é possível a gente voltar a ter o Rio de Janeiro, assim, como sempre foi, como a vitrine do nosso país. Nesse gancho de plano de governo, tal, do seu trabalho, quais são as principais bandeiras do seu mandato, enquanto você foi vereador, as principais bandeiras hoje como deputado estadual, e como é que você pretende ampliar isso, sendo possivelmente eleito um dia prefeito do Rio de Janeiro? Já tá me botando como prefeito, Mariano. Você está candidato? Não, calma. Era Tô no banco de reserva ali, querendo ser titular. Se acontecer, qualquer hora eu tô ali para fazer o gol. Ou para ser um cabeça de área bonito. Tá certo. Cara, eu acredito o seguinte, que a cidade do Rio de Janeiro precisa de um choque na gestão. Precisa muito de uma agenda, interlocução direta com o Parlamento Municipal, bem parecido com o que está acontecendo com Brasília, o Parlamento Federal, de pensar a cidade em ligação imediata, que eu sempre discuti isso muito na Câmara, infraestrutura, através de habitação, mobilidade urbana e a parte urbanística da cidade. Que isso envolve todos os setores. A gente precisa muito disso. E, logicamente, quando a gente fala de infraestrutura, a gente fala de saneamento, sempre foi a bandeira minha. Já fala disso, já. Saneamento é fundamental. Quando eu cheguei na Câmara Municipal, não tinha comissão de saneamento, eu criei a comissão, presidi ela, dei meu primeiro mandato até o último. Fundamental isso, não tenha dúvida. E o choque de gestão que eu falo é a gente voltar a ter em todos os setores de toda a secretaria técnicos realmente que coloquem o planejamento e um plano de governo para poder ser cumprido. Hoje a gente não tem isso. A gente não tem. A gente vê assim, a prefeitura hoje, que já está no 3º, 4º secretário, presidente de uma empresa já está no 2º, 3º, então a gente tem que fazer um choque de gestão de cada área da cidade do Rio de Janeiro, cada secretaria, cada empresa, de ter um planejamento e valorizar o servidor, valorizar o técnico e cumprir a risca daquilo e, como um gestor, de que a gente possa estar nas ruas fazendo valer daquilo que a gente planejou. E esse plano de governo que eu estou falando que nós estamos buscando elaborar, que ele possa ser muito propositivo e ter ação nele. Acho que isso é muito importante. E eu te falo um exemplo disso, que eu estou falando em relação de gestão. Eu sou um dos autores da lei
que criou o turno único, horário integral no município do Rio de Janeiro. Não está sendo cumprido hoje. Nós temos que ter planejamento para ser cumprido ele. Claro. É fundamental isso. A educação é fundamental. Todos os setores são importantes, mas a educação tem uma lei aprovada que se iniciou no processo de ela ter sido cumprida na gestão anterior, que hoje não está sendo cumprida. Então, por isso eu falando, o principal é o choque de gestão. Ideias tem várias, projetos já tem vários, tem que executar e saber executar e colocar para as coisas acontecerem. A gente não pode hoje ter a prefeitura no calque. Não sei se vocês conhecem. É onde a prefeitura do Rio de Janeiro, por exemplo, pode fazer convênio com o governo federal pegar recursos. A prefeitura não pode pegar R$1 do governo federal. Ela está no cálculo. Isso é gestão. Temos que ter isso bem trabalhado e bem desempenhado. Isso vai de encontro com a pergunta que eu ia fazer um pouco mais para frente, mas eu aproveito e adianto. Você falou de que precisa de um choque de gestão, precisa valorizar o servidor público. Qual é, então, a sua avaliação do governo Crivella atualmente? Já que você é pré-candidato no próximo ano, a gente pressupõe que é pré-candidato exatamente para mudar o que ele está fazendo. Cara, assim, eu não quero falar mal de ninguém. Não precisa falar mal, é só uma avaliação. Mas eu vejo como uma prefeitura realmente confusa. Eu citei aqui exemplos que nos preocupam muito. Desde o início eu falo isso na tribuna. Desde o início eu falei na tribuna. A primeira canetada do prefeito, dia 1º de janeiro, foi exonerar todo o quadro técnico da prefeitura. Todo. Quando a secretária de Fazenda, que foi a primeira secretária, já estamos no segundo hoje, foi lá na Câmara e falou sobre crise que o Rio de Janeiro vive e tal, eu fiz o discurso, está gravado lá, posso repetir, sem ataque a ninguém. Em 3 meses, por exemplo, sem desconsiderar Recife, que é uma cidade importante do nosso país, mas não é possível que em 3 meses o Rio de Janeiro arrecadou menos que Recife. Por quê? Porque a primeira canetada do prefeito, quando assumiu, foi exonerar todo o corpo técnico. Então, assim, é uma gestão muito confusa, uma gestão sem plano de governo. O Crivella já tive algumas vezes com ele pessoalmente, é um cara legal, um cara que tem boas intenções, pode ter, mas não adianta, já temos que ter planejamento e tem que ter gestão. E uma das coisas assim, que até falo e falei lá, não foi feita transição do governo. Ele começou muito confuso o governo. E a Câmara tomou uma atitude muito séria. Nada contra ninguém. Por exemplo, nisso que eu estou falando em relação a isso. Foi nomeado na época o presidente da Conlurb, um cidadão. Podia ser um bom político para alguém que votou nele, não foi nem eleito, mas a presidente da Conlurb não podia ter um político na presidente da Conlurb. A Câmara Municipal aprovou uma lei que não poderia ter o presidente da Conlurb que tenha participado nas últimas 3 eleições passadas. Então isso é gestão, valorizar o técnico. Então assim, eu vejo como uma gestão muito confusa e que não tem um plano de governo, não teve um plano de governo para poder ser cumprido, seja em toda a esfera. Então você vê, hoje mesmo, por exemplo, nós temos 2 ex-secretários, e daqui a pouco vai ter mais, que são candidatos. A gente tem... Saíram falando mal da prefeitura. Mal da prefeitura, de gestão. A gente tem, por exemplo, um secretário de Educação, que na época foi nomeado, saiu falando mal do prefeito, do secretário da Casa Civil, uma briga. Então você não tem um controle que precisa ter. Você tem que ter uma liderança ali, você reunir políticas públicas. Se o cara não tiver políticas públicas e um plano de governo para ser cumprido, ter metas propositivas, fica confuso. Aí cada um pensa de uma maneira, faz da sua maneira. Não pode. Gestão pública tem que ter plano. Você pode até alterar aquele plano por sugestões, por diálogo, por conselho dentro do governo, que seja dialogado com a sociedade e altera. Isso faz parte. Por exemplo, o nosso Favela Bar é um programa fundamental que tem que ter direito de volta. Mas ele pode ser aperfeiçoado. Então pode estar no plano de governo do prefeito a volta do Favela Bar. Mas acredito que ele pode ser desenvolvido e ter um planejamento para poder agregar a parte habitacional, melhorar a parte do saneamento. Então, assim, durante o plano de governo e for apresentado na gestão mesmo do decorrer do
do gestor, você pode alterar algumas coisas, Claro. mas você tem que ter plano de governo. Uma diretriz. Hã? Você tem que ter uma diretriz, claro. Você falou Olha, de... todas as secretarias são assim, Felipe. Sim. Toda hora muda, entra aí pessoas, um ataca o outro. É assim, é difícil. Então, eu acho que a gestão do atual prefeito assim, peca muito por você ter uma instabilidade muito grande. Aí você, assim, exemplo, as pessoas que estão até gerindo são todas pessoas capacitadas. Desse exemplo que eu vou dar. Eu acho que a cidade do Rio de Janeiro tem várias propostas. Tem que ter uma agenda no turismo. Né? Tem que ter um calendário oficial. Porque a essência da cidade fala em turismo. Ela é bonita, ela é linda. Nós temos que ter turismo de negócio, turismo de lazer. Nós não temos uma agenda que foi tentado, inclusive grupos de empresários lançaram de janeiro a janeiro. Seria uma política pública. Mas vamos lá. Hoje nós temos 6, todos inclusive que estão sendo nomeados aqui, é uma defesa, são pessoas preparadas para estar na sua função. Mas nós temos 6 órgãos, vamos dizer assim, estrutura na prefeitura para poder falar de eventos. Nós temos o presidente da Rio Tour, nós temos o secretário de turismo, nós temos o subsecretário de eventos, nós temos a coordenadoria de atividade econômica, nós temos a subsecretaria de atividade econômica e nós temos o secretário de turismo. Aí você pega cada desse e separado. Então, você quer fazer um evento na cidade, você fica perdido para onde você vai. Então, tem que ter clareza. Por isso, sim, eu acho que o melhor resumo hoje da gestão atual é falta de controle, falta de gestão, falta de planejamento de um plano de governo não ser confuso como está sendo confuso. Você falou de saneamento básico mais de uma vez aqui. Recentemente a gente fez uma matéria, uma reportagem grande no Diário do Rio falando desse problema no Rio de Janeiro. Você acha que no Rio ainda é um problema tratado de forma menor, que deveria ter mais atenção, uma questão que você bate muito? Você acha que não trata com o devido cuidado o saneamento básico no Rio de Janeiro? Acho que, se eu não me engano, 70% não me lembro os números agora, mas é um número 65. grande. 65% não é tratado, do esgoto no Rio de Janeiro não é tratado. E tem uma parte que é despejado no mar e considerado tratado. O que você acha desse? Sim, eu acho, em relação ao saneamento, no Brasil e no Rio de Janeiro, assim, consequentemente todas as cidades do Brasil, o estado, não tinha a cultura de ter isso como prioridade. Sim. E quando a gente fala assim, até batendo no político, o político às vezes não quer fazer o que está embaixo da terra, quando aparece. Sim. Só que de uns, 8 anos para cá, acabou virando uma prioridade que a própria sociedade colocou como cultura e entendeu que isso tem importância. Eu acho que é um desafio enorme. Eu acho que a sociedade hoje participando mais do que nunca disso, as mídias sociais, jornais, ONGs, instituições estão com essa cultura hoje de cobrar que se tenha planejamento. E esse enfrentamento só foi dado, vamos dizer assim, no caso municipal, de 2004 para cá, 2003 para cá, de ter essa percepção que a cidade do Rio de Janeiro, no caso eu estou falando da cidade, e todas elas são assim, tem que enfrentar a questão do saneamento também. Porque sempre se colocou na Constituição, que é Estado e acaba. Então hoje, na verdade, a cidade se coloca como responsável quanto a isso. Não é à toa que, por exemplo, a gente tem uma concessão grande na Zona Oeste, na P5, que foi aprovada na Câmara, discutido, inclusive a gente presidia a comissão, e a sociedade participando é a melhor coisa. Hoje nós temos vários institutos, como eu falei, várias ONGs participam, cobram, e eu acredito que isso aí hoje é colocado na cultura da população. Quando é colocado na cultura da população, se coloca como prioridade das políticas públicas. E o Estado do Rio de Janeiro deve muito, e é um desafio enorme, e no caso, a gente falando de cidade, tem que ter esse enfrentamento para poder ser colocado. Como eu falei, a volta do favela bairro é fundamental, tem que ter saneamento nas comunidades. Sim. Tem que estar atento quanto a isso. Eu acredito que a população tem participado muito nesse propósito. Caiado, alguns anos atrás você foi eleito um dos 7 jovens líderes políticos do Brasil pela Embaixada dos Estados Unidos aqui no país. E eles te convidaram para ir até os Estados Unidos acompanhar um pouco das eleições americanas, né? Você pode contar um pouco melhor sobre isso, essa história, essa experiência? Primeiro foi incrível, uma surpresa, né? Ser escolhido dos 7 políticos jovens.
até brinquei, pô, não sou tão jovem ainda não, hein? Pô, do Brasil inteiro, né? O Brasil inteiro, foi legal. E eles falaram que viram o meu perfil, viram a história, o trabalho. E foi muito legal, que a gente acompanhou as prévias lá, acompanhou vários discursos, conhecemos a estrutura eleitoral deles, o sistema. E viu que, assim, até a gente brincava lá e falava, pô, o sistema eleitoral do Brasil é muito mais organizado que vocês, que lá tudo no papel e tal. Então, assim, foi bem legal. E até mesmo quando eu voltei, eu falei para vários amigos, falaram, o que você acha que vai acontecer? Todo mundo ficava me zoando. Eu falei assim, cara, o Trump vai ganhar essa eleição. Porque eu vi ali, assim, conversava com o taxista, conversava com um, com o outro. Então, assim, foi uma experiência incrível, porque todo mundo falava, pô, Trump é aqui, Trump é ali. E até os imigrantes, conversava com os imigrantes lá, muitos falavam assim, não, a gente quer votar no Trump porque a gente já está aqui, não quer ver que venha mais gente. E, assim, foi uma troca de experiência muito grande, a gente conheceu vários gestores, governadores, até o embaixador de Washington também, a gente teve a oportunidade de conhecer. Pô, agora tem essa discussão agora. Com o filho do presidente. Então, assim, foi bem legal. Assim, tinham parlamentares também do Brasil, deputados federais, prefeitos, que participaram com a gente aí nessa visita aos Estados Unidos. Eu acho que foi bem legal. Assim, eu aprendi muito lá, cara. E bebi muito, tá, também. Tava muito frio. Frio? Cerveja? Caramba. Frio? Hã? Tomou o quê? Cerveja? Pô, vinho, cerveja. a gente como a gente, Corri, eu gosto de correr. Correndo frio? Corri no frio. Fazia lá, pô, dia sim, dia não, porra, meus 8 quilômetros ali, no frio do caramba. Isso que eu ia falar, né? A próxima pergunta, né? Umas 2 perguntas atrás, a gente falou sobre redes sociais. Aí, desculpa, assim, só te interromper. Uma coisa muito legal é o seguinte, quando eu falei aqui no início aqui sobre a parte linkada urbanístico, transporte, mobilidade urbana e tal, assim, aprendi muito isso lá. Assim, cada cidade que a gente foi, cada bairro, é estudado e integrado, a escola, as pessoas viverem perto do transporte, cada cidade está preparada para ser a cidade universitária, a cidade do esporte. Então, assim, você gera uma empregabilidade, enfim, naquele sentido. Tem a sua função. Então, assim, não foi só a questão da eleição. Então, a gente aprendeu muita gestão dos municípios, conhecemos alguns deputados. Então, foi bem legal para poder aprender como um todo uma cultura, assim, que deu para a gente poder aprender bastante. Mas fala aí, desculpa aí. Não, que isso. Você tem a palavra, você é o entrevistado. O que eu estava dizendo que algumas perguntas atrás a gente falou sobre redes sociais e você acabou de falar que dia sim, dia não você corria, mesmo que fosse no frio, seus 8 quilômetros e tal. E a gente viu que de vez em quando você usa exatamente suas redes sociais, seu Facebook, seu Instagram, para divulgar um pouco como é a sua vida fora do parlamento, né? Fora da política. Você de vez em quando bota que vai ver a apresentação das suas filhas de dança no colégio, que você exatamente está treinando na praia, está correndo. Você acha que esse uso das redes sociais é uma nova forma, uma forma moderna de apresentar quem é o político, para ir além desse trabalho de apresentar tantos projetos de lei, enfim, uma forma de humanizar a sua imagem para a sociedade? Cara, assim, primeiro, antes até de ter redes sociais e tal, eu sempre, assim, tive a sinalização de vários eleitores, de vários amigos, que eu entrei na política, eu sou a mesma pessoa. E muitos eleitores, e às vezes ficam até surpresos quanto a isso, de falar, pô, você é político, a gente vê a imagem do político ser aquele cara sempre formal, sempre medindo as palavras. Então, e com as redes sociais, isso abriu para um leque para as pessoas terem noção que o político é uma pessoa normal, pô. Ele faz a mesma coisa que você, pô. Tudo. Só que, logicamente, ele tem uma responsabilidade maior de dar o exemplo, né? De seguir. Mas eu sempre gosto de postar para as pessoas verem do que eu gosto, né? Recentemente, por exemplo, eu postei naquele TBT, inventaram esse negócio. Foi você que inventou isso, não? Não. Eu e Mariano, um cara inteligente, às vezes ele inventa as paradas. Eu postei em cima do cavalo, eu gosto de andar a cavalo, por exemplo. Eu fiz hipismo moral, hipismo clássico, fiz cavalgada, fiz enduro e tal. Posto jogando meu futebol, sou ruim de bola, mas quando tiro para o ímpar, sou logo escolhido que eu sou o cabeça de área, para poder não machucar ninguém. Então, assim, eu sempre posto minha corrida, como você posta, porra. Eu gosto de correr, eu gosto da minha malhada, enfim. Então, acho que você tem que mostrar para as pessoas que você é normal, você vive isso. Outro dia eu postei fazendo para as pessoas verem dever de casa com minha filha.
Inclusive, tá muito mais difícil hoje do que a nossa época. O dever de casa dela foi difícil pra caramba. Então as pessoas têm que entender isso, entendeu? Porque, pô, é normal, cara. Tá ali. Tem que transparecer e ver realmente isso, ter transparência quanto a isso. E redes sociais é bom que facilita que você tenha um alcance maior que você tinha antes. Então, assim, às vezes assim, eu vou na padaria e tal, de chinelo, as pessoas olham, caraca, não sei o quê, pô, qual o problema disso? Normal. Sim. Falando nisso de ser gente como a gente, você tem um decreto ligado à cerveja, as coisas que a gente gosta. Como é que é essa história aí da cerveja artesanal? Dá pra ver que você gosta de cerveja. Não, sim. Na verdade, assim, eu gosto muito na cervejinha, clássico, né? E carnaval, samba também é bom. Vamos falar disso já. E eu e o Rafael Freitas, que é vereador hoje, era vereador com ele, tivemos uma visão, por gostar de cerveja, que a cidade de Janeiro estava sempre tendo muitas cervejarias artesanais. Então eu e ele estudamos, debatemos com a galera que iniciou esse processo na cidade do Rio de Janeiro e fizemos uma lei e regulamentou as cervejas artesanais, que dá a possibilidade de poder ter licenciamento, de poder fazer a sua produção. Isso aí foi muito importante porque deu um fomento muito grande para a nossa cidade. E eu até brinco com o ex-prefeito Eduardo Paes que ele copiou a nossa lei, ele fez um decreto igual. Quando teve lá o Mundial da Cerveja, no Pirra Mauá, eu não me lembro qual secretário foi lá entregar o decreto. Eu até falei no vídeo do secretário, pô, isso aí já é lei minha do Rafael Freitas. Então, assim, criou um fomento importante na cidade, uma tradição nossa, e que vários jovens, pô, fazem e dentro de casa, isso aí eu acho que é bem legal. Sim, bacana. E agora vamos falar de futebol. Fiquei sabendo hoje que você é tricolor. Tô sofrendo. O que você está achando da saída do Fernando Diniz? O que você acha que vem aí? E qual é a sua expectativa para o Fluminense esse ano? Se dá para ganhar a Sul-Americana? Se dá para sobreviver o brasileiro? Você vê que o Fluminense está tricolor também. Você vê que o Fluminense está tão embaixo que aqui na pauta está escrito Flusão. E o Felipe falou, pô, Fluminense, né? Não, deixou de ser Flusão. Não, continua sendo Flusão, mas está numa fase do Fluminense, mas continua sendo Flusão. Primeiro assim, eu sou muito feliz com o Fluminense, né? Que essa minha geração é uma geração bem fortalecida nos títulos. Eu não sei o Botafogo, não sei qual a tua idade. Não adianta. Respeito pelo Botafogo, mas eu não vi em 1995, acho que você tinha 3 anos de idade, 4 anos. Mas o último campeão brasileiro do Rio de Janeiro foi o Fluminense em 2012. Parabéns, cara. Parabéns. Então, inclusive o apelido... E antes em 2010 também. O apelido das minhas filhas, falar agora, um era Maria Conca e a outra Maria Fred. Porque elas nasceram no Fluminense. E... Deram sorte. Hã? Já deram sorte. Então o Fluminense está muito bem. Eu fico feliz. Sofri muito em 2008, feliz. na Libertadores. Acho que foi uma derrota. Chorei nesse jogo. Tava lá no Maracanã. Todo mundo fica zoando a gente até hoje. E eu acredito assim, que é uma pauta até muito importante hoje para o futebol brasileiro, que vai acarretar logicamente no Rio de Janeiro, é realmente os clubes virarem empresa. Ter um profissionalismo, ter metas. Acho que isso é fundamental. E já que você falou do Fernando Diniz, eu gosto muito dele. Acho que ele desenvolveu ali uma metodologia de trabalho bonito de assistir, de acreditar, de ir no estádio, mesmo o Fluminense não tendo nenhum astro, vamos dizer assim, como teve recentemente vários. E eu, se fosse o presidente do Fluminense, eu não o tiraria. Acreditava e ajudava, porque ele também está sofrendo, pô. Tem o Everaldo lá. Foi embora. Tem o Luciano. Foi embora. O zagueiro lá, que era bom pra caramba, o Matheus Ferraz se machucou. Não tem reposição. Sim. Pô, não pode botar a culpa no técnico. Né? Só agora que a gente tem um goleiro... É véspera de uma decisão agora. Pô, só agora que a gente tem um goleiro... Razoável, né? Nem grande coisa. Goleiro bom. Melhor que os irmão outros. da seleção. Pô, Você vê como o Fluminense está bem, né? então, o assim, Fluminense dessa o geração. cara... Só ver, teve falta de sorte. Inclusive, pô, o VAR só beneficia os outros times, só beneficia o Flamengo, só beneficia o Corinthians. Saiu hoje que o Pô, VAR tem que acertou entender. 98% das decisões. E os 2% só do Fluminense. Esse jogo mesmo do CSA, 65% de posse de bola, vários 31 ataques. chances de gol. Bola na trave. E o VAR, 2 pênaltis. Sim. Pô, não dá. Então eu acredito que vamos acreditar no Fluminense. Quinta-feira aí vai ser um desafio grande, mas dá pra gente fazer aquele 1-0 no final do segundo tempo. Tomara. E ser campeão da Sul-Americana ano que vem na Parece Libertadores. torcedor do Botafogo, torcendo por resultados virados no segundo tempo. Tá nesse nível, né, cara? O time tá nesse nível. O Fluminense tá nesse nível de preocupação. E queria que viesse o Abelão.
Capaz. Eu gosto da Abelão. É um dos especulados. Precisa de um cara com experiência igual ele, um cara Sim. que conheça o Fluminense, tem amor ao Fluminense. Sim. Inclusive, até brinco com os flamenguistas, porque quando o Flamengo, com esse poder todo, começou a contratar, só contratar gente do Fluminense, né? Trouxe o Gerson do Fluminense, o Abelão, queria o Pedro. Tu vai no O estádio? Botafogo, por exemplo, tá com o Diego Souza. É só assim, vocês só querem a tradição Gerente, Fluminense. distribuindo pra todo mundo. Mas vem cá, tu vai no estádio ver os jogos? Claro, Tu gosta mesmo de todo jogo lá? gosto muito. Tu leva teus filhos? Levo. Não sempre, porque elas são muito novas, né? Levando pro mau caminho, né? Não, inclusive é o seguinte, tem que falar aqui, não tem jeito. O Fluminense ultimamente não tá muito bem. As minhas duas filhas gostam do Fluminense, mas a mais nova, ela fala que é a Marta e tal, que é do Fluminense. Então eu fico botando no YouTube Vídeo antigo. vídeo antigo pra poder. Não tem problema. Boa tarde. Time de 2012 ali. Isso, 2010. Quando eu tiver meu filho, 2008. vou botar os vídeos do Garrincha jogando. É mais difícil pra vocês acharem vídeo do passado, né? Quase não tem vídeo. Vários jogos, até fora. O Maneira, Pô, maneiro. campo do Racing lá, que nós ganhamos. Empatamos de 2x2 lá. 2008. Aqui nós ganhamos 3x1. Não sabe o que é isso, né? Botafogo sabe, com todo respeito, mas... Eu torço pro Botafogo, sério. Mas tá difícil, cara. Você tinha quantos anos no 95 aí? 5. 5. Difícil. Foi por isso que eu virei Botafogo. Mas vem cá, dizem que teu gabinete ele tem várias paradas do Fluminense, né? Tem a bandeira, Sim. enfim, ele é bem decorado do Fluminense. Você um dia pretende, sei lá, quando sair da política, ser presidente do Fluminense, ter algum cargo na diretoria? Como é que tu enxerga a política do clube para a tua vida? Sim, meu sonho é um dia ser presidente do Fluminense também. Quer Mas ser quando tiver- prefeito e prefeito. Mas quando eu estiver bem com idade. Eu sou conselheiro, fui conselheiro do Fluminense, sou sócio há muitos anos. Participei de algumas eleições. E gosto muito. E estou sempre à disposição do clube, discussão com alguém me chama, para poder discutir sobre o Fluminense. Inclusive o centro de treinamento do Fluminense, na época a gente ajudou a que se tenha o centro de treinamento. Enfim, eu tenho um sonho de um dia ser, mas não agora. Eu quero primeiro ser prefeito da cidade. O que seria mais difícil agora? Ser presidente do Fluminense ou prefeito do Rio? Agora. Seria qual o maior Os desafio? dois estão difíceis demais. No momento, acho que os dois estão realmente... Não sei qual que estaria pior no momento. Mais difícil. E o esporte, cara, independente de qualquer coisa, assim, a gente está até brincando em relação ao Fluminense, é tudo. Ele é disciplina, é inclusão social. E eu sempre, no meu mandato, eu sempre busquei defender muito o esporte. E o Fluminense, sim, o Flamengo, todos os clubes e tal, que o sonho de qualquer jovem da comunidade é ser jogador de futebol ou praticar algum esporte, qualquer que seja que ele tenha aptidão, mas o futebol é a tradição nossa, é fundamental. Eu tenho exemplo muito claro quanto a esse, de vários pode dar, mas pessoal, que eu apoio um projeto dentro de uma comunidade em Guaratiba, que os pais do garoto tinham problemas seríssimos e ele encontrou no caminho da vida dele o esporte. Hoje ele é até o camisa 11 do Fluminense, ele passou na peneira lá, e camisa 10 do Fluminense, do sub-16, sub-17, e ele está na seleção brasileira, inclusive, no camisa 11. Então, assim, o esporte é fundamental. Então, eu vejo, assim, se um dia, depois tiver bem idade mesmo, se eu tiver essa oportunidade de ser presidente do Fluminense, não só a questão mesmo de o clube, mas valorizar muito a questão do esporte, seja não só pelo futebol, pelo esporte olímpico, a tradição. Assim, a primeira medalhista das Olimpíadas de 2016 saiu dentro da Cidade de Deus, de um projeto esportivo, inclusive da prefeitura, que ela tinha feito, iniciou. Então o esporte é muito, muito importante, cara. Muito legal isso. E os clubes, inclusive, têm que investir no futebol, que é a tradição e tudo, onde que gera riqueza. Mas não pode esquecer dos esportes olímpicos. Sim. Todos eles. Sim. Isso é fundamental. E interagir nas comunidades, descentralizar o seu trabalho, não ser só no clube, não só ser no centro de treinamento. Na época, inclusive, que o presidente do Fluminense, que a gente participei da eleição, tem mais afinidade e tal, quer dizer que eu não conheço dos outros clubes, mas criou, por exemplo, o Guerreirinho. Tem várias comunidades, vários lugares. Você tem que sair e interagir para dar oportunidade. Você é de um partido, vou voltar um pouquinho para a política aqui. Você é de um partido de direita, centro-direita, e como é que você analisa uma certa radicalização de uma parte da direita? O debate tem ficado mais intenso, mais extremo em alguns pontos. Como é que você observa essa... Primeiro é o seguinte, é bom citar aqui que eu sempre estive no mesmo partido, nunca mudei.
Minha primeira filiação até hoje é o Democrata. Só mudou o nome, era PFL, virou DEM, mas eu mantive e eu acredito que o meu partido é um partido que tem princípio e convicção nas suas defesas e até mesmo no momento mais difícil dele se manteve ele firme nas suas proposições e aonde tivemos o ex-presidente da República dizendo que é tirar o meu partido da política brasileira, a gente manteve firme. Teve a dissidência do PSD, que foi criado para acabar com o partido. Vários políticos foram para o PSD e hoje o partido se apresenta no Senado Nacional como aquilo, respondendo a tua pergunta, por isso que eu estou falando isso, apesar de estar no papel como centro-direita, mas um centro de equilíbrio do país. Eu me considero o seguinte, que o partido pode estar no papel do centro-direita, mas a gente é um centro. E eu, como na minha vida parlamentar, seja na época como vereador, hoje como deputado estadual, Mariano, que acompanha há muito tempo, sabe, eu converso com a esquerda, converso com a direita, converso com todo mundo. Acho que hoje a gente tem que defender as ideologias de cada um, sim, mas quando tu senta ali em ações propositivas, tem que fazer acontecer, porque o hospital, para atender a pessoa, não tem que ter discussões ideológicas, tem que atender a pessoa. Então, acho que eu acredito muito nisso. O meu partido hoje está bem na centralidade, não tem o centro-direita radicalismo, como alguns falam. Partindo para o final, eu tenho um par de perguntas aqui. Primeiro, nesses seus 4 mandatos de vereador... Vai votar em mim? Eu? Se você for candidato. Tá vendo? Tá fugindo aqui. Voto secreto, mas... Respondeu melhor. Nesses seus 4 mandatos de vereador, agora como deputado estadual, você já tem aí uns 15 anos de carreira política, mais ou menos, né? Qual é o feito que você mais se orgulha de toda essa carreira política até hoje? É ser um projeto de lei que você consiga ter aprovado? Cara, acho que mais eu me orgulho de ter sido reeleito sempre, todas as vezes que eu fui candidato, e ter orgulho do meu eleitor. Acho que é o principal isso, você realmente fazer o papel que o eleitor, quando pensou em votar em mim, está cumprindo a minha função de fiscalizar o executivo. Sempre fiscalizei muito bem, independente de fazer parte da base do governo, acho que isso é fundamental. Nos projetos de lei que se tornaram leis, eu acredito ter bastante importância. Eu citei um de mais importante aqui, que foi do turno único, horário integral, acho que isso é fundamental. E acredito também que na interlocução do Poder Executivo com o Poder Legislativo, com a sociedade, feitos na cidade de ações, eu acho que isso também me orgulha muito de ter participado. Inclusive, sim, nós tivemos calorosas discussões na Câmara Municipal, que o tempo é o senhor da razão. Então, um exemplo disso que eu estou querendo citar isso. Na época, eu votei contra as OS, Organizações Sociais de Administrar a Saúde. Hoje está aparecendo aí o que está levando de caos para a saúde de isso ter acontecido. Então, assim, eu sempre trabalhei assim como vereador, sempre buscando também a gestão pública nessa interlocução. Acho que isso foi bem prazeroso para mim, um orgulho muito grande ter esse reconhecimento do eleitor como uma referência de que eu tenha cumprido o meu papel nesses anos todos. E a última pergunta, Caiado, e os planos futuros? Ou seja, você disse aqui que tem 2 sonhos. Você tem o sonho de ser prefeito e tem o sonho de ser presidente do Fluminense, mas esse quando já tiver velho, né? Depois, digamos que você consiga ser eleito ano que vem. E aí, depois, provavelmente reeleito prefeito. E os planos futuros para a vida? Você quer continuar na política? Você acha que já vai ter dado sua cota na política, seguir um outro caminho? O que você acha para sua vida para frente? Cara, pô, essa pergunta é bem difícil, hein? É fácil, mas é difícil. Vou falar a verdade, assim, o meu sonho sempre foi, e trabalho para isso, como eu falei, sempre busquei me preparar a ser prefeito. Não parei para pensar depois, não. Mas eu quero, sim, para mim, política, a gente brinca, sempre fala no português claro, é a cachaça. Acho que até algumas vezes fala isso, as pessoas às vezes nem gostam, porra, mas é a realidade do português claro. E dificilmente eu sairei um dia da política. Eu gosto muito de política.
Mas eu acho que o meu principal papel, se eu conseguir, seja qualquer ano, seja ano que vem, daqui 4 ou 8 anos, como eu falei, ser prefeito da cidade, posteriormente também preparar que tenhamos jovens, pessoas que se engajem na política, como eu me engajei lá atrás, para que a gente possa cada vez mais ter uma renovação na política. Eu também não quero estar sempre no poder. Não quer dizer que eu vou fugir, sair da política. Eu não quero estar de forma permanente na política, mas a gente também tem que abrir espaço para os outros políticos. E lá na frente, acho que falta muito ainda poder pensar nisso. Mas sair da política, eu não, acho que é tá no meu sangue mesmo. Eu gosto muito de política, gosto de escutar a pessoa, gosto de estar sempre participando de reuniões, tentar resolver as coisas que são propostas pelas pessoas. Então, não quero fugir, não. Bom, agora o papo reto, nossas perguntas papum, bate-bola rapidinho. Um lugar no Rio. Pô, o lugar do Rio, tu quer me quebrar mesmo, velho. É rapidinho, papum. Mas em relação a quê? Um lugar que você gosta, um lugar que você tem algum afeto, que venha na cabeça, assim, um lugar especial pra você no Rio. Cinelândia. É importante. Pra mim e pro Brasil como um todo. Um bar no Rio de Janeiro. Bar do Léo. Bar do Léo. Você gostou, né? Bar do Léo, pô, tá me dando a oportunidade de estar aqui, pô. Tá certo. Um bloco de carnaval. Bloco de carnaval. Pô, pior que eu não sei, já fui em vários, mas não sei. Pô. Sério mesmo. Eu também não sou muito de bloco. Não, eu gosto. Eu não. Bloco de carnaval. Quer pular pro próximo, que é uma escola de samba? Melhor, tem que lembrar. Escola de samba eu tenho várias. Que eu gosto de ver. Então, fala uma aí que você gosta mais, que você admira Vai, mais. uma escola de samba. Então, assim, tem a Academia de Santa Cruz, tem a Admiração Estácio, que eu tombei a escola, tem a São Clemente, na Presidente Vargas, tem a Portela, que é da minha mãe e do meu pai. Então, tem várias escolas. Tá bem. Agora essa é mais difícil. Um samba, um refrão de bloco, mas tem que cantar um trechinho. Todo político que veio aqui cantou um Pô, eu trechinho. não sei cantar nada. Faz o seguinte. Explode coração. Eu ia falar pra cantar o hino do Na Fluminense. maior felicidade, é lindo o meu flusão. E contagia, sacudir essa cidade. Resolveu. Viu? Um time do Fluminense. Uma escalação, um time de algum ano que marcou. Pô, 2008, mesmo ter perdido a 2008. Libertadores, Thiago Silva, Thiago Neves. Eu prefiro de 2012. Não, sim, Em no 2008 papel também. sim, mas porra, O meu também. Washington Matador, Coração Guerreiro, Conca, Conca, Dodô. Thiago Neves, Dodô. Que A massa. 2012 no papel era melhor, né? Mas Eu Thiago gosto mais do time de Silva, 2008 do que de 2010. Mesmo tendo perdido 2008, eu prefiro que de 2010. Fred também, né? 2012 é insuperável. Mas, pô, eu vi em 2008 ali, assim, que eu vivi muito, viajei com o time. Algumas vezes Libertadores ali, e vi a galera que tava... Renato Gaúcho, Treinador. pô, um cara polêmico, um cara que se envolve ali, é maneiro pra caramba. O Washington é um cara muito dedicado, o Conca também é um cara legal. Enfim, mas Um ídolo em qual campo? na vida. Hã? Um ídolo Meu na pai. vida, meu pai. Para encerrar, um objetivo a ser alcançado. Ser prefeito da cidade. Porra, com essa garra vai ser dele. Bom, encerramos assim mais um Mesa Viva aqui no Barléu. Até semana que vem. Um abraço. Caiado. Isso aí, obrigado, galera. Obrigado pela oportunidade aí. Valeu. Vou me dar autógrafo. Que isso. Valeu, galera.